Bem, o tema, né? A arte do empreendedor em se comunicar com os colaboradores. É uma coisa que a gente usa toda hora, como a gente está usando aqui, mas não dá a devida importância. Eu comparo muito a comunicação com o ar que a gente respira. A gente só sente falta quando a coisa para ou trava. Aí a gente se desespera e aí vai tentar se comunicar de forma correta. Meu tempo é 5 minutos, eu vou correr aqui para tentar cumprir. Eu coloquei pontos importantes sobre a comunicação. Tá? Então, vamos começar aqui de baixo. Ó. Primeiro, de onde vem, né? A comunicação que eu estou falando aqui, que é entre pessoas de forma individual ou de forma coletiva mais restrita, né? Então, vem a etimologia, né? Vem desse componente, né? A comunicação ela vem do grego, né? Étimo, é a origem e o significado das palavras. Então, tudo que você sente, você passa para uma outra pessoa, normalmente através de uma palavra. Então, isso é uma coisa tão importante que a gente, sem ela, se a gente imaginar, né? Basta a gente sem voz, a gente já vê que a dificuldade é tremenda. E quais são os resultados positivos disso quando a gente consegue passar essa nossa sensação de uma forma precisa, né? É isso aqui, ó. A comunicação é a principal responsável pela influência de um líder sobre a sua equipe, né? De um empreendedor que está liderando, que sem dúvida repercute no resultado da empresa. Se você passa a comunicação bem, o resultado vai ser positivo. E se você passa mal, aí é o que acontece aqui, ó. Perdas de HH, né? A má comunicação no ambiente corporativo é a principal responsável pelo desperdício do homem-hora, né? E pelo retrabalho. Retrabalho é fazer de novo aquilo que deveria ter sido feito de uma forma bem orientada, né? Isso também influencia no resultado da empresa, nesse caso, a influência vai ser negativa. A satisfação, né? A satisfação da equipe, né? O clima organizacional é grau de satisfação dos membros da equipe. Em relação a quê? Está aqui a comunicação na cabeça da história. Ó. Comunicação, cultura da empresa, as políticas de recursos humanos, gestão, valorização profissional, etc. Mas a comunicação ela é muito importante. Por quê? Na hora que eu me comunico mal com a minha equipe, acontece retrabalho, acontece desperdício de homem-hora, acontece perda de resultado, perda de meta, e aí todo mundo fica insatisfeito, todo mundo fica triste, porque todo mundo trabalhou muito, suou muito a camisa, é igual um time. Correu os 90 minutos, mas não ganhou o jogo, não conseguiu fazer o gol, não conseguiu chegar naquele objetivo. E a formalização é outro ponto que eu acho importante, que é importante a gente esclarecer que a oralidade, a palavra, a voz, aproxima o gestor das equipes, porque emociona, engaja, mas é muito importante, né, estar aqui para que a equipe produza a palavra escrita. Nós acabamos aqui a reunião principal, eu acabei de mandar a ata já escrita de tudo que a gente tratou aqui, né, que para a Carol e para o presidente, e o presidente Celso também recebeu. Por quê? Porque se a gente não tiver registro, não tiver formalização, as palavras são esquecidas, né? Quanto mais direta e clara e objetiva for, mais produtiva será a comunicação, e essa palavra escrita também. Então, é muito importante que você não seja prolixo, seja objetivo nessas considerações. E agora a gente chega aqui a um penúltimo slide, que é: e quais são as boas práticas da comunicação? Né? Tudo bem, entendi o que é comunicação, que ela é tão relevante, mas como é que eu vou praticar uma boa comunicação? Eu quero sair daqui, desse painel, aprendendo alguma coisa, né? E é difícil ensinar isso para empreendedor, porque empreendedor sabe de tudo. Então, vamos lá. Eu criei aqui 3 líderes e as características. Líder previsível, né? E a gente acha, previsível é ruim. Não, isso aqui essas 3 características elas são condensadas num líder só que é top em comunicação, tá? Eu dividi em 3 partes para ficar mais fácil de explicar. Então, vamos lá. Líder previsível. Ó, o líder previsível, ele é coerente, ele é criterioso e equilibrado. Então, ele passa isso para a equipe.
ele transmite isso para a equipe. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o presidente Celso, temos o presidente Janguier, temos o Carbonari. Se a gente imaginar uma dúvida e disser assim, eu vou falar isso com Carbonari, muita gente que conhece Carbonari vai dizer, eu já sei qual vai ser a resposta, mas eu vou checar com ele. Então, por que a gente sabe disso? Por que a gente tem essa sensação? Porque ele é coerente nas posições, ele é criterioso e ele é equilibrado. Então, ele começa a ensinar a equipe como é que ele pensa. Então, essa possibilidade é isso. Tempestividade é agir no tempo certo, não ser precipitado, não ser afobado e nem também ser moroso. Tem que ter o time certo. Às vezes a equipe está ali quebrando cabeça e o líder previsível ele diz, deixa, amanhã eu respondo. Deixa eles quebrando o problema aqui, que é capaz de amanhã estar resolvido. Né? Então, ele também é transparente, sincero, íntegro. O que isso quer dizer? É que ele ensina com o próprio exemplo. Na academia militar, a gente aprende muito isso. O instrutor que está mandando você descer a montanha, se você questionar, ele desce junto com você. Ele faz o rapel junto com você para dizer, é possível. Lógico, eu tenho um treinamento maior, eu tenho uma experiência maior, mas é por isso que eu sou líder. Então, o líder no empreendedorismo, né, o empreendedor que está nos ouvindo, ele precisa ter noção ou ser sincero. Eu não sei fazer. Eu não sei. A gente vai ter que aprender junto isso aqui. Tá? É a humildade, né, e a sabedoria. Ele tem que ser sábio. Então, não adianta querer mentir, não adianta querer inventar, porque está todo mundo conectado. O professor está ali na sala de aula, do mesmo jeito que o empreendedor está com a equipe dele. Está todo mundo consultando o Google e vendo artigos muito bem escritos que desmascaram qualquer farsa. Chegamos agora no líder executor. É aquele que não prende o conhecimento. Tá? Eu gosto muito de automobilismo, eu digo o seguinte, o bom piloto, ele diz, não, entra aqui no carro, vamos andar comigo, eu vou te mostrar quais são os meus segredos. E aí você desce do carro mais depressivo do que entrou, porque realmente o camarada vira muito tempo e é muito regular, entendeu? Então, o verdadeiro líder, ele não teme que alguém vá concorrer com ele, porque ele tem um tempero próprio, então ele é único, é uma peça única, todos nós somos peças únicas. Então, ele faz junto, ajuda, monitora, né? Olha, você está se desvirtuando, venha para cá, volte, ei, você está com muita pressa nisso, force mais aqui. Cuidado que essa etapa da obra é onde os problemas acontecem, onde mais acontecem equívocos. Né? É o técnico na beira do campo dizendo, vou acalmar o time, porque a gente está ganhando, não tem que estar correndo lá para frente que a gente vai tomar um gol. Tá? Então, é ter essa paciência também para entender as dificuldades. A gente, com essa pandemia, os verdadeiros líderes souberam administrar essa paciência, não só pelas pessoas, mas pelos equipamentos e pelas condições. Então, eu estou com um colaborador que está num bairro distante, que a internet é péssima, ele mora num apartamento pequeno, né, com criança pequena, com cachorro, então o outro não, está num apartamento grande, num bairro classe A, internet fantástica. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. E os verdadeiros tiveram. Né? E também uma coisa que é muito chata, mas que a gente precisa ser dito, é vincular a execução à equipe. Insistir que quando se vence, se ganha o time todo. Um time de futebol, né? Tem o Neymar, tem o Pelé, que fez aniversário essa semana, que vai lá e faz o gol, mas a gente não pode desmerecer toda a equipe tem que estar toda junta, porque a equipe é que o Pelé só jamais seria o Pelé, então ele é o melhor, mas não é o único. E o pior de tudo aí é o saber excluir. Então, quem não se encaixar no time, quem não tiver princípios, quem não tiver na mesma página e não quiser se esforçar para isso, infelizmente tem que ser excluído, porque senão é a laranja podre que está dentro do suco e vai estragar toda a equipe e a sua liderança. Você é líder previsível com todas essas aptidões, desses soft skills, que é a palavra da moda, né? Com todas essas habilidades, mas você não vai conseguir chegar lá, porque você vai ter uma pessoa no meio atrapalhando, boicotando, aterrorizando, criando mil coisas. Por fim, o líder parceiro, que é o TMJ aí, que é o tamo junto. Né? É aquele que fica na margem do campo, que ajusta as velas, que não desanima,
né? Às vezes a equipe chega triste, afobada, não vai dar certo, não tem condição, não tem jeito, o mundo se acabou, e o líder, parceiro, ele diz, não, calma, calma, vamos parar, a gente está todo mundo junto aqui, a gente vai conseguir sim, vamos voltar, e ele ensina a superar e identifica os pontos fortes, fracos e gargalos no meio da mais alta temperatura, né? Eu vou voltar de novo ao exemplo do automobilismo. Então, a Ayrton Senna dizia que era o Michael Schumacher que dizia isso. Até os 100 metros, todo mundo anda muito forte. Até os 50, todo mundo também freia muito forte. Depois dos 50, é que a gente começa a separar quem são os campeões, os pentacampeões, né? Os hexacampeões, daqueles que andam só rápido. Então, é nesse momento de desespero, de quebra, de falta de horizonte, de tempo fechado, que a gente vai ver quem é o verdadeiro líder parceiro, que não vai se virar e dizer, vocês são culpados, vocês atrapalharam o meu projeto. Tá? Então, ele identifica os gargalos, identifica os pontos fortes e fracos e entusiasma. E mitiga os erros. Não adianta prosseguir quando existe um erro muito grave na construção daquele projeto. Muitas vezes você tem que abortar o projeto e ter muita força para fazer isso. Por fim, eu trago aqui uma reflexão junta, é o último slide, tá? Eu peguei 3 frases, esse Ricardo Jordão, ele é de uma empresa chamada Biz Revolution, e eu achei fantástica essa reflexão dele, que ele diz, liderança é quando você coloca a coragem na alma das pessoas. Porque muitas vezes a pessoa tem aptidão, tem conhecimento, tem formação, tem cátedra, tem integridade, princípios, tem tudo, mas lhe falta coragem. Falta coragem para dar um passo a mais. É aquele momento que diz, eu vou desistir. E se você, é como se você estivesse cavando na busca de um tesouro e ele estivesse bem próximo. E você tem que ter ali a pessoa na beira para dizer, vá que você vai conseguir. Porque eu consegui, então você é possível. O outro é Confúcio aí, 470 a.C., o camarada já escrevia isso e a gente ainda aprende com ele, né? Conte-me e eu esqueço. É a formalização isso aí, ó. Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo. Então, é preciso não só dar a diretriz, tem que explicar o porquê. Muitas vezes, no meu trabalho, num controle de crise, num processo, numa gestão de um problema, vou dar um exemplo aqui do escritório. Eu tinha pessoa do escritório aqui que, hierarquicamente, era para dizer esse é o mais dispensável, porque era a pessoa que dava entrada da petição de papel, era o que pegava o carimbo do protocolo. E eu dizia sempre, ele é o mais importante, porque se esse carimbo não acontecer na época do processo de papel, nada do que foi feito existirá no processo. Então, ele é o cara mais importante do jogo. É o cara que faz o gol lá no pênalti. Entendeu? Então, é ele que marca o gol. Então, essa concepção, muitas vezes, a gente está falando de uma coisa tão simples, né, de um escritório de advocacia, se você ligar para os líderes, ele talvez não saiba nem o nome da pessoa que está dando entrada de um protocolo, de um requerimento, mesmo que seja um protocolo eletrônico. E é a atividade mais importante, porque ele não está sendo o líder, estamos juntos, nem o líder parceiro. Por fim, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, né? E aí quem disse isso foi Abraham Lincoln, no século passado. Então, é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, é aquela história. Alexandre o Grande também já dizia isso, né? Eu temo não um exército de leões com um comandante fraco, né? Eu temo aquele, né? São gazelinhas, mas se o comandante for um leão, aí eu começo a ficar preocupado. Então, é o que o Abraham Lincoln está dizendo aí. O que vai valer, né, é o líder, é o empreendedor. E você, quando está empreendendo, você é líder de si mesmo. Então, é muito importante seguir tudo isso e se comunicar com quem está nessa cadeia, não só colaboradores empregados, mas parceiros, né, e sócios, etc. É isso, presidente. Eu vou agora passar a palavra aí para o Ivo Aguirre, ele pediu para ser o próximo, né? Ivo, da Multifaces, fantástico, uma pessoa que tem muito o que contar, juntamente com a Vanessa, né, sobre essa história
esse tema do dividir para multiplicar. Então, passo a palavra para Ivo, sócio conselheiro e fundador da agência Multifácil Brasil, que está entre as 3 primeiras gigantes, né, do setor no Brasil, cabeça a cabeça aí. Ivo sabe da admiração que eu tenho por ele, foi uma das pessoas que eu primeiro conversei no Êxito e fico muito honrado em passar a palavra para Ivo. Boa tarde. Obrigado, doutor Marcos. A honra é toda minha de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha história. Então, vamos lá. Dividir para multiplicar, né? É um tema que ele é muito importante na vida, acho que, de todos. E eu posso começar contando a minha história, que eu sou fundador do Multifácil Brasil, como você falou, né? Mas tudo isso vem de longa data, né? Eu comecei na minha vida de empreendedor com 13 anos de idade, né? Vendo meu pai trabalhar, eu trabalhei sempre no mercado de mídia exterior, que é o que eu faço ainda hoje. E vendo meu pai trabalhar, implantando os primeiros painéis de publicidade dentro de São Paulo e vendendo mídia dentro de estádio, eu jogava bola com o Careca, Casagrande, com todo esse pessoal. Então, assim, era uma coisa que eu gostava de fazer, via meu pai fazendo, e eu aproveitava os momentos que, enquanto ele trabalhava, para me divertir com, acho que, como poucas pessoas da minha idade, né? Ali eu tinha, o quê? Uns 8, 9 anos. E fui vendo ele crescendo nessa atividade e sempre inovando, né? Ele sempre foi um empreendedor também. E o que acontecia? Eu via ele ganhando muita grana, eu queria ganhar grana igual a ele, e falava, pai, como que é esse negócio? E um dia ele chegou para mim e falou, filho, vai arrumar um emprego. Aí eu arrumei o meu primeiro emprego, foi na Pacalolo, eu tinha 12 anos de idade, eu trabalhei 2 dias, falei, esse negócio não é para mim, vou voltar para o empreendedorismo. Falei, pai, isso aqui não deu certo. E ele falou para mim o seguinte, para a gente ter os painéis de publicidades instalados, eu precisava ter o local. E ele falou, Ivo, filho, vai, arruma os locais, aluga os locais e vende para os empresários. E eu comecei a fazer isso. Peguei a Avenida Bandeirantes inteira, aluguei quase todas as casas, peguei Faria Lima, peguei todas as grandes avenidas e comecei a vender. Era R$100 que eu vendia cada local para as empresas naquela época. E isso deu muito certo, porque com 13 anos de idade eu já ganhava quase R$1.500 por semana. Então, era uma coisa que, para mim, foi maravilhosa. Então, eu estudava, estava na época com 13 anos, estudava no colégio normal, e vamos lá, vamos para frente. E esse negócio começou a crescer para mim. Era uma coisa que eu me comunicava muito com o mercado, eu sou uma pessoa comunicativa, porém, nunca palestrei, a segunda vez. Eu palestrei ontem e hoje está sendo um desafio aqui com vocês. E aí, nessa etapa, eu comecei a ganhar muito dinheiro e tudo mais, e a minha vida foi crescendo dentro da mídia exterior. E vim trabalhando com meu pai e tudo mais, e uma hora eu falei, eu vou montar o meu próprio negócio, e mais no mesmo segmento. E fui montar painéis na rodovia para um grande cliente hoje, que já há 20 anos meu cliente, que é a Ultrafarma, e foi meu primeiro painel de publicidade que era meu, né? Dali eu tirava o meu sustento. Então, eu comecei a ganhar dinheiro com isso, desisti de fazer uma faculdade, né? Foi uma decisão para mim naquele momento correta e deu tudo muito certo, graças a Deus, porque foi meu primeiro empreendimento e ele que deu certo até hoje na minha vida. E eu fiz vários, né? Então, continuando falando de painel de publicidade, eu continuei trabalhando, buscando, mas eu sempre tive um grande problema, porque eu tinha um cliente e eu precisava ganhar dinheiro, né? Então, o meu grande erro qual era? Era chegar num cliente e já não sabia o que ele queria, não perguntava. E aí eu perdi a venda. O cliente podia até querer o meu produto, mas eu, no desespero de vender, eu perdi a venda, porque eu chegava, eu falava pra caramba, e o cara já não ia nem com a minha cara, né? Então, eu perdi esse cliente.
E aí eu fui aprendendo a vender. E aprender a vender eu tinha que perguntar. Primeiro se ele queria me ouvir, depois se ele gostaria do meu produto. E isso foi acontecendo durante muito tempo da minha vida, né? Se eu tivesse um êxito para estudar sobre isso, com empreendedores como vocês, eu teria pulado muitas etapas, né? Então, aí eu comecei a aprender a perguntar. Começou a melhorar, comecei a vender, a empresa começou a crescer, e aí a gente chega num momento crucial da mídia em geral, porque a gente tem em 2007 uma lei Cidade Limpa, que elimina a profissão dentro de São Paulo. E como eu arrumava locais para todos esses empresários, eu era diretor da FESESP nessa época, que era a Federação do Serviço do Estado de São Paulo, estava todo mundo falido, mercado quebrado, e ninguém mais acreditava na profissão. Então, assim, eu fiz um trabalho de juntar todos esses empresários e de querer desenvolver uma nova atividade. E fiquei pensando nisso durante muito tempo, eu analisando as agências de publicidade, que tinham uma necessidade muito grande de fazer um planejamento de mídia exterior com facilidade, porque antes ela tinha que ligar para cada empresa para juntar todo aquele portfólio e eles irem escolhendo os painéis, né? E aí veio uma sacada, eu falei, cara, eu vou montar um portal online, isso era em 2007, e vou pegar todas essas empresas que hoje estão quebradas aqui em São Paulo e vou montar o Multifaces Brasil. E juntei todos os empresários, todo mundo falou, Ivo, você é louco, maluco, é exatamente o que a gente ouve, é o nosso hino aí, é todo mundo maluco, isso não vai dar certo, a internet é ruim, não sei o quê. E alguns aderiram, outros não aderiram. Inicialmente, acho que foram 8 empresários que entraram, eu tinha 1000 painéis naquela época, e deu certo, foi maravilhoso. No dia seguinte, eu estava no portal do Meio Mensagem, eu estava com um jornalista me ligando, então, assim, as coisas começaram a progredir já desde 2000, eu lancei em 2008 esse site, e então, assim, a gente começou uma progressão já digitalizada, em 2008, você vê, há quantos anos atrás, né? E a gente começou a crescer, hoje eu tenho grandes clientes, né? A minha empresa é uma das, está entre as 3 maiores aí, hoje eu tenho mais de 30 mil painéis no Brasil que a gente tem que administra para poder trabalhar, e as agências conseguirem encontrar em um só local tudo que ela tinha que buscar dividido, né? Então, a gente facilitou a vida de todo mundo nessa época, uma coisa que hoje tem gente ainda lançando coisa igual, né? E o que é importante de tudo isso, né? O que eu vejo, porque naquele momento de abandonar o estudo, né, para poder empreender e continuar, porque eu tinha que me dedicar, eu já tinha filho naquela época, né? Eu tenho 3 filhos. Então, eu fui buscando conhecimento com a vivência. Então, assim, cada vez era um erro. Eu já instalei painel, já subi em painel a 40 metros de altura. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma vida muito boa através de tudo isso que foi construído. Mas o grande sacada que eu vejo hoje e que o êxito está implantando é entregar esse conhecimento para as pessoas de uma forma que é fácil, né? É fácil as pessoas poderem pegar um Celso, Dr. Marcos, a Lilian, o Rony, todos que estão aí, o Janguier, e eles sim inspirarem em vocês, né? Então, naquela época eu tinha a minha inspiração, era meu pai, né? E foi isso que me moveu a ser um empreendedor. Eu sempre fui empreendedor e já empreendi de várias formas, né? E com essa crise foi o que me moveu a crescer. O Multiface só viveu por causa da crise, né, de 2007, onde acabou o mercado, e foi construído um novo mercado, né, para fora, para rodovia, para outras cidades, e isso tudo concentrado dentro do Multiface. E, na verdade, eu estou lendo um negócio aqui. A Vanessa me fez um roteiro, eu não gosto disso. Bom, e a gente conseguiu continuar uma empreitada aí que vem há
a Multifácil hoje ela tem mais de 10 anos de mercado, né? Só que eu já tenho 32 de mercado, né? Que era com outro nome, a empresa. E assim, a gente veio se digitalizando, melhorando o nosso conteúdo e cada vez trazendo mais parceiros de fora de outras cidades, né? E o nosso portal cresce a cada dia e hoje ele é um dos maiores. Já falei isso, eu estou repetindo. Então, a gente vem crescendo, de repente a gente entra com uma pandemia. Novamente, uma pandemia que acaba com o nosso mercado, porque a primeira coisa que se corta numa empresa é a mídia. É o que você mais gasta e o que as pessoas não sentem a necessidade numa época de crise, né? E essa nova crise que veio, a gente teve que se digitalizar. E eu tive a grande sorte de, no final do ano passado, me ofertarem uma empresa que ganhou o Capital Empreendedor, que ela faz a jornada omnichannel inteira do cliente. Eu consigo integrar métricas, quantas visualizações a gente tem de publicidade, quantas visualizações tem nos seus painéis. Então, isso era uma coisa que não existia e nenhuma empresa faz no mundo, né? Então, eu consegui, nessa nova crise que a gente mudar novamente, aumentar a nossa gama de negócios e fechar novos clientes, numa retomada que está vindo assim. Eu perdi 80% de clientes nessa época e, na retomada, a gente já duplicou, mais ou menos, o que a gente achou que iria ser. Então, assim, está sendo uma coisa incrível. E no meio disso tudo, eu estou negociando um grande empreendimento, que era na Argentina, né, como ser empreendedor que sou e tudo mais. Tem uma finca própria, a finca própria na Argentina, que é um modelo de negócio que eu estou trazendo para o Brasil, que é onde você compra sua vinícola e recebe seu vinho aqui no Brasil, né, com a sua marca, com um vinho de qualidade. A gente está do lado da Catena Zapata. Então, a gente conseguiu mais um negócio e trazer ele para o Brasil no meio dessa crise enorme, né? Eu digo, empreender é possível, empreender é fácil, não é. Você tem que ter perseverança, você tem que correr atrás, a gente passa dificuldades todos os dias, né? Eu até falei ontem, que no Êxito, eu fui fazer meu painel e aprendi com a Vanessa aqui, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, a gente treinou, a hora que chegou o negócio no Brasil, de novo, a gente toma várias pauladas da Receita Federal e não sei o quê, impostos e tudo mais, e a gente até hoje, eu estou há 3 meses com o nosso produto parado dentro do porto, porque eles implantaram um novo sistema digitalizado e não tem ninguém para ensinar essas pessoas, para capacitar essas pessoas a utilizar o sistema e fazer as liberações, né? Então, a gente passa por uma burocracia que você não imagina, você passa por coisas que a gente nunca poderia passar na nossa cabeça que vai acontecer, né? E como o Dr. Marcos estava falando, eu já passei por todos esses líderes, doutor. Eu já fui cada um deles e hoje eu vou me aperfeiçoando, ainda erro muito, porque eu estou sempre querendo aprender, então, para aprender, eu erro. E esse é uma coisa que foi muito interessante, porque o meu tema é dividir para multiplicar. Porque se eu não tivesse dividido minha ideia lá atrás com todos os empresários do mercado que não queriam mais trabalhar, a gente não estava aí, não existiria o Multifácil, e eles também não estariam mais trabalhando. Por quê? Porque eles estavam sem visão de futuro, estavam deprimidos. Muita gente naquela época teve problemas sérios, né, de perder tudo, e até de cometer suicídio e tudo mais. Então, a gente passou por várias crises, né? E hoje eu vejo e agradeço tudo que eu aprendi e tento passar um pouco aqui para vocês de uma forma assim bem simples, que é o meu jeito de falar. Não tem coisas tão nobres para falar assim, mas eu acho que dentro da minha forma de me comunicar, eu acho que eu consigo passar que a gente pode, sim, ser um empreendedor de sucesso e com as ferramentas que a gente tem, né? A gente cria oportunidade todos os dias e tem gente que não enxerga. Então, assim, eu vejo
as oportunidades elas chegam, a gente aproveita. Eu já empreendi mais de 25 empresas, quebrei acho que umas 24. Na verdade, eu quebrei umas 22 mesmo, ou tive problemas com sócios e tudo mais, mas o meu primeiro empreendimento é o que deu certo, porque esse era o que estava no meu coração, era o que me movia, né? Eu tinha um pai que me mostrou esse caminho e eu só fui construindo em cima dessa história, né? Então, assim, é uma história que vem de família, uma história muito legal, porque hoje quem trabalha dentro da minha empresa é meu irmão e o meu outro sócio, o Hugo, e eu não tenho, o mais interessante de tudo, eu não tenho nenhum funcionário. As empresas que vieram trabalhar comigo naquela época, elas que me prestam serviço, eu cuido só do comercial de todo mundo. Então, a gente tem o que salvou a gente nessa crise dessa pandemia justamente foi isso, a gente não ter funcionários. Se eu tivesse funcionários para atender todo o Brasil, como a gente atende, com certeza eu teria quebrado mais uma empresa, né? Mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus, e a gente conseguiu trazer mais uma empresa, e essa empresa ela está nascendo no Brasil, né? Mais um empreendimento doido, que todo mundo falou, não vai dar certo, você vai trazer um negócio da Argentina. Como que você vai trazer um negócio da Argentina se você vende o terreno lá na Argentina? A pessoa compra um terreno na Argentina e traz o vinho para o Brasil. Como que é essa história? Então, assim, é uma coisa de arrendamento de terra e entrega de conteúdo também, porque a pessoa se torna um enólogo, mas as pessoas ainda não conseguiram compreender que a gente pode inovar, mesmo sem trazer inovação de tecnologia, né? A gente pode inovar de várias formas. E com isso, eu conheci a Vanessa, né? Já conhecia a Vanessa há algum tempo, depois ela veio fazer parte do Êxito também, e ela também estava no mundo corporativo, ela sempre trabalhou multinacional, e um dia eu cheguei para ela e falei, quer ser empreendedora? O que você acha dessa ideia? Ela, eu estou pensando, não sei o quê, mas aí chegou a hora. Eu falei, agora você vai ter que ser. Você vai ter que deixar seu vale-refeição, você vai ter que largar a sua segurança para ir para a insegurança. Porque a gente sabe que empreendedor no Brasil, ele tem que se segurar, porque dá medo, né? A gente tem medo, porque você põe um negócio no mercado agora, você larga tudo. Como ela largou e veio assumir a finca, e a gente está com vários problemas. Ela sente na pele. Eu falei, agora você está sentindo que é ser empreendedora? Né? Então, isso é interessante. Eu acho que eu contei rapidamente minha história. Eu vou querer ter outras oportunidades para eu poder falar mais lentamente. Mas agora eu queria passar para a Vanessa, para ela contar como que foi essa trajetória dela de sair do mundo corporativo. Ela trabalhou na Pirelli, ela trabalhou na Volkswagen, ela trabalhou na Vetex, e da Vetex ela virou empreendedora. Então, Van, conta a sua história um pouquinho para a gente. Tá bom. Obrigada pelo gancho. Boa tarde, pessoal. Queria primeiramente me apresentar a todos. Muitos de vocês eu não conheço ainda pessoalmente, mas sempre acompanho aqui, né, todas as reuniões. E isso que o Ivo está falando das histórias é muito legal, porque eu fiquei pensando qual história, né, contar para vocês. E principalmente, assim, antes de tudo, eu queria agradecer também a oportunidade, porque e as conexões, né, que a vida nos traz. Porque eu entrei no Instituto por indicação da Lília, né? Conheci a Lília no ano passado, numa viagem para o mundo de startups, e depois eu vou tentar fazer algumas analogias aqui durante a minha fala. Eu espero que faça sentido para vocês, e depois vocês me contam se vai fazer sentido ou não. Então, acho que nada por acaso, né? Então, eu conheci a Lília no passado, numa viagem, né, para o mundo de startups de Israel, e ela falou muito bem do Êxito. Entrei no Êxito esse ano, e com isso foram surgindo muitas parcerias e muitas amizades, né? Acho que esse é o nosso principal ativo, são as nossas amizades. E, como o Ivo falou, a gente já se conhecia no mundo pessoal, quando viu que a gente estava aqui no Êxito também, foram criando conexões. E pensando em histórias, né? Eu fiquei pensando qual história contar e qual história
poderia servir de algum insight para vocês, né? Já que são pessoas que eu admiro. E pensando, eu gosto muito de falar disso, da técnica do peixinho dourado, né? Que a gente sempre conversa sobre isso. E como captar a atenção, né? A gente está vivendo num momento de infodemia, né? Tantas lives, tanto conteúdo, tanta coisa gratuita, como que a gente pode compartilhar algo que seja interessante? E tem uma técnica, que é a técnica do peixinho dourado, não sei se todos vocês conhecem, mas é comprovado que o peixinho dourado, ele presta mais atenção do que nós seres humanos, que o peixinho dourado, ele perde a atenção a cada 9 segundos e nós, seres humanos, a cada 8 segundos, perdemos a atenção e o foco do que a gente está falando. Não sei se todos vocês sabiam disso. Então, ainda mais nesse mundo digital, a gente está aqui, mas está com o celular, recebe notifications, né, de todos os meios, como que a gente pode colaborar de alguma maneira. E, afinal de contas, a gente ouve tantas histórias, né, desde quando a gente é bebê e ouve as histórias dos nossos pais. Então, contando um pouquinho da minha história profissional, eu trabalhei na área de marketing por mais de 15 anos, trabalhei em grandes multinacionais, então eu comecei minha carreira, né? Aliás, eu estava lembrando disso esses dias, do empreendedorismo que a gente estava falando. Meu primeiro emprego, na verdade, eu vendia perfume na faculdade. Então, eu estava na faculdade, os meus pais, isso fazendo o balanço, né, da minha história com a história do Ivo. O Ivo aprendeu tudo na prática, né? E os meus pais, a criação que eu tive foi a seguinte, meus pais falaram assim, meus pais começaram a trabalhar muito cedo. Então, eles falaram assim, bom, vocês só vão trabalhar depois que vocês estiverem na faculdade. Deixa que a gente segura as pontas aqui em casa. Então, sou eu e minhas 3 irmãs, a gente sempre estudou muito, a gente só foi trabalhar mesmo no mercado quando eu já estava na faculdade, né, na parte de estágio. Mas eu lembro que eu estava na faculdade e eu não queria mais pedir dinheiro, né, para o meu pai ter que ficar dependendo de dinheiro para, né, comprar alguma coisa, enfim. E eu lembro que na época eu comecei a vender perfume na faculdade. Eu vendia aqueles perfumes genéricos que tinha antigamente. E eu vendia muito bem mesmo. E é engraçado isso, porque eu sempre tive um preconceito meu com vendedores, né? Aquele vendedor chato que fica no seu pé, que você entra na loja para comprar roupa, aquele vendedor já vem igual você, igual urubu. E o meu primeiro emprego informal foi justamente empreendendo e ganhando meu dinheirinho no final de semana dentro da faculdade. Então, o que aconteceu, né? Basicamente, depois disso, passaram-se 15 anos, mais ou menos. Então, eu trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em multinacionais, tive grandes oportunidades, né? Trabalhei na Volkswagen Caminhões e Ônibus, no grupo Volkswagen eu trabalhei por 10 anos, depois eu fui para a Honda, depois para a Pirelli, e agora... Quantos anos você tem? 55. Comecei cedo. E depois disso, né, meu último emprego, antes dessa transição de carreira totalmente, estava na Vetex. Mas, né, eu queria justamente contar para vocês que, mesmo assim, nem tudo são flores, né? Então, assim, trabalhar no mundo corporativo é muito bom, é muito bom. Graças a eles, né, eu aprendi tudo que eu sei hoje, então eu sou muito grata a isso. Mas o que eu acho que é legal contar, e principalmente por isso que a gente começou a contar de histórias, né, é que são justamente as adversidades que eu passei. O Ivo falou bastante da crise dele do mercado, né, de São Paulo em 2007. A minha primeira grande crise foi em 2009, né, então foi quando todas as empresas estavam demitindo. Na época eu trabalhava no grupo Volkswagen, 40% da empresa tinha sido demitida e foi lá que foi a minha primeira grande crise. Eu perdi meu emprego pela primeira vez. E aí, pensando sempre em histórias, o que eu tive que fazer? Eu tive que aprender a contar a minha história, né? Porque eu nunca tinha sido desempregada, eu estava fazendo a minha carreira lá dentro, 10 anos trabalhando no grupo, a minha vida era trabalhar lá. E, de repente, eu perdi tudo, eu não sabia nem por onde começar. Você fica perdida. Foram mais de 6 meses tentando uma oportunidade para as pessoas me ouvirem, né? Então, trazendo até para o dia de hoje, o quanto que é difícil você ser escutada, né? As pessoas realmente estarem presentes, escutar em você, escutar a sua história e entender que você está ali com brilho no olho, que você quer trabalhar, que você pode ajudar de alguma maneira. Então, quando as pessoas perguntam para mim, poxa, Vanessa, mas o que você fez? Tal? Tem gente que desde aquela época não conseguiu se restabelecer até hoje, porque não teve inteligência emocional, entrou em depressão, então a pessoa não consegue, né? A pessoa tem conta para pagar, né? Então a gente acaba se sujeitando a outras coisas e perde o rumo.
Então, eu aprendi a contar a minha história, né? Eu aprendi que o não a gente já tem sempre. Eu aprendi, acho que é a máxima, né, do networking que todo mundo fala hoje, mas que na época nem se falava nisso. Eu aprendi a ser vista para ser lembrada, né? Então, assim, o quanto que é importante hoje a gente usar para o nosso bem. Eu acho que o nosso maior ativo é a nossa marca, né? A nossa marca pessoal, a nossa credibilidade. Isso ninguém tira, né? Independente se você tem um sobrenome corporativo ou não, é a sua credibilidade, é a sua história. Isso ninguém vai tirar de você. Então, técnicas que eu usei para mim, que talvez possa ser interessante para algum de vocês que possa estar escutando, eu aprendi, né? O que eu fiz que funcionou. Eu criei oportunidades, eu era vista para ser lembrada, eu estava ali, eu criei coincidências em muito tempo. Então, assim, eu sempre mapeei muito os mercados, onde que eu queria trabalhar, qual que era a minha vantagem competitiva perante as outras pessoas. Quando eu chegava, né, eu sempre já chegava com alguma solução quando eu ia me apresentar para a pessoa. Então, eu falava assim, olha, eu sei que você é o Ivo, e eu tô aqui, eu já estudei seu mercado, eu sei quem você é. Eu era sempre muito cara de pau mesmo. Então, eu sei quem você é, não sei o que eu estudei, eu acho que eu posso colaborar com você com isso. O que você acha? Você acha legal? Você acha que faz sentido? Não faz. E, principalmente, que eu acho que toda a oportunidade, toda a crise, né, é um grande renascimento, porque a gente sempre está começando uma parte do livro da nossa história de novo. E o que eu queria falar para vocês que é aqui que eu fiz, né? Eu peguei essas técnicas de marketing que a gente fala, que a gente aprende na faculdade para colocar nas marcas, eu comecei a aplicar em mim mesma. Então, eu falei assim, bom, eu vou tentar uma estratégia de persuasão, vou tentar uma estratégia de call to action, desde e-mail, mensagem, tudo o que você ia falar. E aí, no decorrer, né, da minha carreira, eu fui tendo objetivos profissionais. Então, chegou um determinado momento que eu tinha um objetivo profissional que eu queria muito, era um grande sonho da minha vida na época, eu queria trabalhar numa empresa italiana, porque tinha a história da minha família, eu tinha passaporte, cidadania, eu aprendi italiano desde nova, e eu falava para meus pais quando eu era mais nova, eu falava assim, poxa, eu estou estudando italiano porque eu tenho objetivo e eu vou trabalhar naquela empresa, porque eu quero trabalhar lá, eu quero estar lá. E passaram anos, não foi... Eu sempre fui muito metódica e muito querendo planejar minha vida inteira, exatamente como minha vida queria ser. E é justamente isso que a gente aprende, né? Que muita coisa não saiu como planejado. Nada como empreendedorismo. Nada como empreendedorismo. E aí, os objetivos da minha vida, né, foram se atualizando, vamos dizer assim, ao longo da vida. E o que eu queria falar para vocês é que, durante todo esse percurso, né, o Marcos estava falando dos líderes, e o que eu posso contar, né, muitos aqui de vocês, eu sei que são empreendedores desde sempre, mas eu justamente fiz essa transição do lado da mesa, né, que até eu falo bastante com o Ivo, porque eu sempre fui um mundo corporativo, e agora eu estou aprendendo aqui e tendo que empreender na raça. E muitos dos exemplos, Marcos, que você até colocou, eu passei por todos esses tipos de líderes, né? Então, assim, tive líderes maravilhosos, mas também tive com milhões de preconceitos, né, que a sociedade tem até hoje por a gente ser mulher, entrevista, né? Então, na entrevista, as pessoas ainda perguntam para você, mulher, se você quer ter filho, se você pode viajar, se você é casada. Então, assim, por que perguntam essas coisas para as mulheres e não perguntam para os homens, né? Por que até hoje a gente é pré-julgada pela sociedade? Eu sempre trabalhei em mundos, assim, muito 90% de homem e muitas características machistas muito fortes, que você é julgada pela cor do seu cabelo, pela sua roupa. Se você é mulher, você tem que ser mais durona, você tem que se posicionar mais forte, e aí você recebe um monte de adjetivos, né, que não são legais. Então, assim, são coisas que infelizmente acontecem até hoje. Desde até um líder que eu tinha, mas na minha visão ele não era um bom líder, que ele falava que a gente tinha que fazer uma planilha de planejamento de gravidez, né? Então, assim, olha que absurdo, né? Então, até hoje isso ainda existe, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu tive experiências maravilhosas, né? Que, assim, todos os lugares que eu trabalhei, de tanto você trabalhar lá, você se doa tanto pela empresa, né? Eu sempre vesti muito a camisa de todas as empresas que eu trabalhei, tenho muito orgulho disso. Que você viaja, você se dedica e tudo mais,
você cria amizades, né? Criam-se amizades com isso. Mas, trazendo até para o momento atual, eu me perguntava muito até que ponto que isso valia a pena, né? Porque eu sempre tive... Meu sobrenome sempre foi um sobrenome corporativo. Então, assim, era a Vanessa da Volks, a Vanessa da Honda, a Vanessa da Pirelli, a Vanessa da Vetex. Eu sempre era a Vanessa de algum lugar, né? E isso, assim, eu me cobrava muito, porque, assim, poxa, até que momento da minha vida que eu vou ter que ser a Vanessa de algum lugar e que eu não posso ser somente a Vanessa, né? Eu me cobrava muito isso, muitas coisas para mim não faziam sentido, não estavam fazendo sentido, desde que eu achava, né, que eu só ia ser reconhecida pelo mercado, pelas pessoas, que as pessoas só iam acreditar em mim se eu tivesse determinado cargo. Né? Então, eu achava que as pessoas saíam acreditar que eu tinha um conhecimento, que eu poderia ajudar com alguma coisa se eu chegasse no cargo de diretoria. E que só assim eu seria muito boa. E eu esperava aquelas palminhas, quando você muda de cargo no LinkedIn, eu esperava por aquilo, eu vislumbrava aquilo, eu falava assim, nossa, eu quero ser diretora, eu quero trabalhar nessas empresas. E eu tinha tudo estrategicamente mapeado, todos os mercados, todas as empresas que eu queria trabalhar. Só que todas as empresas, né, que eu trabalhei, eu fui no máximo que deu. Então, assim, eu tinha, né, e até era o que eu brigava com esse mundo corporativo, assim, em certo sentido, porque eu nunca gostei de seguir regra, né? Eu era aquela pessoa que sempre, não criticava, mas sempre argumentava, né? Então, eu argumentei muito, questionei muito, consegui criar novos projetos e trazer novidades para as empresas, desde programas de doações, campanhas de doações que eu fiz, viagens, né? Tantas viagens que eu tive a oportunidade de fazer graças à empresa, mas eu sempre ia até algum ponto e chegava numa hora que não dava mais, aí surge a oportunidade de outra empresa e assim eu fui mudando de carreira e fui crescendo. Só que o que eu acho legal falar para vocês também, e tem a ver com a história do livro, né, que é esse contrabalanço que eu posso falar, é que acontece. Para eu estar em todas essas empresas, e isso é a evolução do mercado também, para eu chegar nessas empresas, para eu conseguir fazer a primeira entrevista, eu tinha que ter pós, eu tinha que ter MBA, eu tinha que falar 3 línguas, eu tinha que ter experiência no exterior. Você praticamente tem que falar japonês e dar cambalhota na entrevista para você conseguir chamar a atenção daquele bendito entrevistador. E eu sempre trabalhei nessas empresas, eu sempre tive esse desejo de trabalhar lá, então eu sempre tive que estudar muito. Só que até eu sempre gostei muito de ler e tudo mais, e um dos livros assim, que eu até li durante essa pandemia que me marcou muito foi o Cisne Negro. Não sei se vocês já leram. E basicamente o Cisne Negro é o que a gente está vivendo hoje, né? Porque assim, na verdade, ninguém tem como prever nada, né? O cisne negro é um grande fato que não é previsto, assim como o Covid, assim como tudo isso que a gente está passando. Então, a gente vê hoje, né, tantas palestras, tanta coisa, tanta gente prevendo o mercado, que se você voltar para trás e ver todas essas projeções e previsões para 2020, independente do cenário que você trabalha, independente da projeção que você viu, todas elas são furadas, né? Porque justamente aconteceu o cisne negro, aconteceu algo que nunca ninguém planejou. E começaram a acontecer coisas na minha vida que não estavam planejadas. Então, assim, eu tinha o meu planejamento, que eu ia chegar em tal cargo X, que eu ia viver no mundo corporativo, barará. Só que eu sempre me questionei algumas coisas. Por exemplo, por coincidências, né, da vida, de você estar numa empresa, automaticamente te abre porta para a seguinte, eu trabalhei sempre a vida inteira no mundo automotivo. E o mundo automotivo não condiz com muitas coisas do meu caráter, porque polui, porque um monte de coisa que não estava ali, não condizia comigo. Aí eu falava assim, caramba, eu só estou trabalhando isso, eu estou poluindo, eu estou fazendo evento, eu estou fazendo aquela fumaça, né, que os carros fazem nos eventos. Aí eu falei assim, caramba, mas não está legal com o que eu quero fazer, eu quero trabalhar. Então eu tinha alguns objetivos de vida, né, eu queria trabalhar com algo ecologicamente correto, eu queria ser dona do meu próprio negócio, eu queria criar as minhas regras, mas eu estava completamente perdida, eu não sabia como fazer isso, eu não sabia por onde começar, eu achei que eu nunca ia conseguir, na verdade, porque eu achei que eu nunca ia conseguir
juntar dinheiro suficiente, porque a gente trabalha e fica ali, né, literalmente correndo atrás do rabo, porque você trabalha e você fica ali se dedicando à empresa, você trabalha mais de 14 horas por dia. Eu trabalhava longe do meu trabalho a vida toda, né? Hoje a pandemia vem sempre pelo lado positivo. A gente trabalha no nosso conforto, nas nossas casas, graças a Deus. Mas antes eu ficava pelo menos 4 horas por dia no trânsito, né? Quantas vezes quase bati o carro voltando para casa, né, sozinha, assalto, já passei por assalto em trabalho, também indo trabalhar. Então, quantas coisas que a gente se sujeita, né, porque a gente tem aquela visão que aquele sobrenome corporativo vai te levar a algum lugar, né? E realmente me levou até um certo ponto da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu tinha esse objetivo, né? Eu queria trabalhar com algo ecologicamente correto, eu queria ter um negócio, só que eu nunca conseguia entender para onde, nem saber por onde começar. E aí, nisso, a gente estava aqui no começo da pandemia, eu trabalhando na outra empresa que eu trabalhava, a gente aqui de home office, né? O Ivo trabalhando nos negócios dele e eu trabalhando nos meus. E aí, um belo dia, o Ivo virou para mim e falou assim, né? Que ele já está lá com 55 negócios que ele cuida, que ele administra. O Ivo virou para mim e falou assim, Vanessa, faz o seguinte, eu estou precisando de uma pessoa para cuidar do comercial, para cuidar do marketing, preciso de uma pessoa que eu confio, né, que eu confie, faz um planejamento estratégico para mim, faz um planejamento estratégico que a gente vai mostrar lá para o pessoal da Argentina. Legal, fiz planejamento, ensaiei, fiz todo aquele negócio que nervosa para caramba, assim como eu tô agora, não sei o que, e foi aprovado. E aí, quando eu vi, a gente estava, né, que é até o tema do que a gente está falando aqui hoje, a gente estava dividindo tudo para compartilhar e para trazer, literalmente, a prosperidade. E eu fiquei muito me cobrando e eu falei assim, caramba, como que eu vou contar essa história, né? Como que a gente vai falar isso, né? Porque aí a gente está aqui na vida pessoal e na vida profissional juntos. O que as pessoas vão pensar, né? Porque já não basta todos os dramas, né, que as pessoas despejam, né, em relações dos traumas que cada um tem, né? Trauma de trabalhar em família, traumas de processo de vida pessoal, já não bastasse. Tudo que as pessoas poderiam achar, né? O que a gente ia contar? Aliás, foi a primeira questionamento que eu tive. Falaram, você vai botar sua mulher para trabalhar com você? É claro. Foi isso mesmo. E aí a gente sempre fica se perguntando, né? E até a primeira vez que eu falo assim disso publicamente, porque eu fiquei me perguntando e me questionando. Eu falei assim, qual história que eu vou contar? Aí eu parei para pensar, assim, esses dias que a gente estava pensando o que a gente ia falar hoje para vocês, e assim, na verdade, a gente tem que falar somente a verdade e falar da maneira mais natural possível e que né? Então, assim, hoje trabalhamos juntos, né? Então, estamos aqui, trabalhamos juntos, compartilhamos tudo, né? E assim, né, trazendo assim o que eu poderia falar para vocês, o quão bom, né, não seria se todos nós pudéssemos trabalhar com quem a gente ama, né? Porque assim, no mundo corporativo, falando, tudo tem um lado bom e um lado ruim, eu acho. No mundo corporativo, quantas coisas assim, isso não me fazia assim, não estava me fazendo feliz, que era a competitividade, era mentira, era um querendo puxar o tapete do outro, tinha um projeto, todo mundo queria aparecer e falar que a pessoa era o dono do projeto. Então, essa parte de competição, assim, realmente era algo que sempre me deixou muito triste, porque eu nunca pertencia a isso de competição, assim, isso para mim nunca foi legal. E o quanto que eu tinha que me doar, o quanto que eu tinha que me desgastar, o quanto que eu tinha que trabalhar de segunda a segunda para estar lá a troco de um salário no final do mês, a troco de um cargo no LinkedIn, né? E isso, assim, eu sempre me questionei muito. Então, hoje, basicamente, comecei a minha vida de novo, né? Então, assim, o quão bom é começar tudo de novo, aprender, mapear o mercado, entender sobre um segmento que eu nunca trabalhei na minha vida, né? Então, assim, a vida inteira eu trabalhei com marketing e hoje eu estou tendo que aprender sobre importação, sobre exportação, sobre contabilidade, sobre finanças, né? Tanta coisa, tanta burocracia, e a gente fica ali a vida inteira trabalhando, né? E, né, trazendo assim até para o êxito e para o que o Ivo falou,
não dá tempo mais de fazer um curso, não dá tempo mais de fazer uma faculdade. A gente está aprendendo na raça, né? A gente está aprendendo qual está sendo o meu maior método assim, de aprendizado. Falando com as pessoas, né? Perguntando para as pessoas que já estão nesse mercado, perguntando, pedindo dicas, pedindo caminho. Então, assim, esse está sendo o meu maior aprendizado, né? E até falando, assim, de uma coisa que eu até esqueci de falar, que o quanto que a gente tem que se ajudar, mas ajudar sem interesse, sabe? Porque isso eu vi muito no mundo corporativo do interesse das pessoas só falarem com você porque você está naquele lugar e não porque realmente a pessoa tem interesse na sua pessoa, ela quer te ajudar, né? Então, até um fato que aconteceu aqui durante a pandemia, eu participo de um outro grupo e eu recebi um e-mail desse grupo. E aí eu vi que dava para fazer uma coisa muito fácil de aplicar e que ia melhorar muito a assertividade na comunicação deles. Aí eu falei assim, bom, vou sugerir para a pessoa, né? Quem sabe a pessoa acha legal. E aí uma pessoa lá do grupo que eu tinha mais contato, eu virei e falei assim, olha, não sei se eu posso dar uma sugestão, né? Mas se você fizer isso, essa modificação, eu acho que você vai ter um melhor resultado no que você está propondo. Essa pessoa gostou, no outro dia até me conectou com algumas pessoas da equipe, eu fiz lá a observação, foi uma grande conversa, e tanto é que eles aplicaram, né, na próxima comunicado, eles aplicaram e realmente estão usando até hoje, estão tendo maior número de conexões. E legal, passou, só fiz uma observação porque eu acho que é uma grande troca, né? Então, assim, do mesmo jeito que eles compartilham tanto conhecimento, se eu puder levantar a mão e falar assim, pessoal, já pensaram de fazer isso daqui? Porque até a gente estava conversando que a gente fica tão fanático assim nas respostas e as respostas vêm às vezes de uma conversa aleatória com uma pessoa no elevador, a pessoa te dá um clique e você tem a grande resposta que você precisa. E aí passou. Aí um belo dia essa pessoa me liga e fala assim, Vanessa, vai ter um evento na Colômbia e a gente está precisando de alguém de marketing para falar. Então, assim, como que a gente pode ajudar os outros, né? De ajudar pela ajuda, né? Então, assim, quanto que a vida seria muito mais fácil. Se eu posso falar alguma coisa para vocês, é da gente simplesmente só se ajudar, né? Assim como todo mundo ajuda aqui no Êxito, a gente faz mentoria, a gente coloca... É o grande propósito, né? Porque a gente se dispõe a ajudar os outros e aí essa pessoa, de alguma maneira, eu me fiz ser lembrada para essa pessoa e eu fui a única pessoa do Brasil a falar num seminário, né, no congresso na Colômbia, né? E eu tinha o grande desafio de ser em espanhol. E eu tenho um grande monstro que eu coloquei na minha cabeça, que eu acho que eu falo errado, eu acho que eu nunca vou estar boa o suficiente, que eu sempre tenho que estudar mais, blá, blá, blá. E aí, de repente, eu me vi num congresso que era ao vivo, né? Não era gravado e tudo mais, era um ao vivo. Em espanhol, treinei igual uma maluca, ensaiando as palavras, o Ivo acompanhou. E, assim, o quanto que foi bom fazer isso online, né, pensando na pandemia, porque se fosse ao vivo, com certeza eu tinha desmaiado no palco, porque eu acho que eu não ia conseguir, porque eu suava frio pra caramba. Mas aí a importância da gente nunca estar sozinho, né? Porque, por exemplo, a gente estava lá, o Ivo me apoiando, me dando água, eu suando frio, ele embaixo da câmera, assim, tipo, pegando na minha mão e falando, calma, tá tudo certo. Então, são coisas, assim, pensando sempre pelo lado positivo, de quanto que a pandemia está ajudando, de quanto que está sendo bacana a gente trabalhar de casa, do quanto que está todo mundo aceitando melhor a gente está em família, né? A gente está com pessoas que a gente confia, a gente está sempre literalmente entrando na casa das pessoas, então entra um bebê, entra um gatinho, né? Agora acho que era a Nelcy que estava com o gatinho dela aparecendo. Então, assim, o quanto que isso está legal, né? Então, se só para fechar, assim, o que eu poderia falar para vocês, é que, na verdade, eu acho que a transformação, né, que a gente quer e os objetivos, todo mundo consegue fazer. Eu acho que o que eu consegui ter hoje, essa oportunidade, é que se eu não tivesse toda, né, esse histórico, não conseguisse essa credibilidade, né, do mercado e tudo mais, essa oportunidade talvez não teria surgido, surgiu da maneira mais diferenciada possível, né? Eu nunca imaginei trabalhar com uma pessoa, né, com meu companheiro, nunca jamais imaginei isso.
E de repente eu tô aqui e tô falando para as pessoas o quanto que isso é legal, né? Eu que era uma pessoa que eu sempre fui muito rígida, muito querendo falar que eu era independente, e hoje eu tô aqui falando que, muito pelo contrário, é muito melhor dividir, né? E a gente abaixar a guarda e falar que é tudo muito mais fácil. Ela né? é muito durona. Muito durona. Foi difícil convencer. Mas hoje ela está aqui e faz um trabalho incrível e tem medo ainda, né, Vanessa? Ainda tem muito medo, mas não desiste, não está desistindo, porque também eu estou do lado dela aqui, não vou deixar ela desistir nunca. Né? Legal. E acho que essa lição fica aí para a gente de todos podem, todos conseguem, basta, como diz o Janguier, sonhar é fácil, mas continue buscando o seu sonho. Sonhar e realizar. Você tem que realizar. Porque se não realizar nada, nunca você vai saber se deu certo ou não deu certo. E eu vou pedir para você deixar eu compartilhar uma tela, está aberto aqui, para vocês verem o que foi, na verdade, que eu fiz lá em 2007, que era esse portal, que ele está aqui até hoje. Tem algumas inovações, mas para quem não conhece o que é a Media Out of Home, é isso aqui. É legal, né? Assim, eu quero mostrar. Estão vendo aqui, ó, todas as rodovias de São Paulo. Ó, já estou dentro da LGPD, viu, doutor Marcos? Então, você entra, você tem a rodovia, a pessoa entra, já tem todo a descrição da rodovia, número de veículos, o quanto tem de impacto uma mídia nessa rodovia. E hoje, assim, se você for olhar meu portal, a gente tem ali mais de... Eu nem sei mais quem são meus clientes, porque eu não fico mais à frente disso. Quem é à frente disso é meu irmão. E é assim que funciona. Ó. A gente tem os painéis. O êxito, né? Tem, o êxito está em ter mostrado essa foto. Essa foto está em... eu já pus no grupo várias vezes. Né? Então, gente, eu agradeço a vocês por ter ouvido a gente, presidente, vice-presidente, nosso doutora Marcos Alencar, que foi um grande parceiro do início aí do êxito, que a gente trabalhou muito junto, né, doutor, para fazer essas regras. E até hoje eu continuo trabalhando, buscando patrocínio para o êxito. Me colocaram na função mais difícil, tá? Todo mundo fala de todas as áreas, mas a função de buscar o patrocínio é a mais difícil. E tem o Janguier me cobrando, hein? Eu vou te dizer, não é fácil, não. Mas eu tô aqui na luta. Vamos fechar um patrocínio aí para o êxito, para o Summit. O Summit a gente é a mesma coisa. Então, a gente busca sempre... eu estou sempre empreendendo. Aí eu aderi o êxito, que foi uma conversa com o Janguier. Eu não conheci o Janguier pessoalmente, ele me convidou para tomar um café e, na verdade, eu fui intimado a fazer parte do êxito. Não tive nem opção de falar não. Você vai, pronto, acabou. Então, é isso. Hoje a gente dá a vida pelo que está no nosso coração, né? E assim, o empreendedorismo está no meu coração. Quem quiser e precisar de ajuda pode contar comigo e pode contar com a Vanessa também. Eu falo por ela porque eu sei o quanto ela se doa. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que estão ouvindo a gente. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa disso e que ajude vocês. Tá? Muito bom, Ivo. Sim, mas ela tem alguma coisa de amor aí. A gente sente esse amor, não só entre vocês, mas de vocês conosco e com o público que vocês atuam, Ivo e Vanessa. Acho que vocês deram um testemunho de resiliência, né, de otimismo, de proatividade. Né? Em nenhum momento vocês falaram de coisas tão significativas na vida de vocês, mas em nenhum momento com aquele tom de mimimi, de que pena que isso aconteceu. Quer dizer, tudo vocês transformaram em aprendizagem. E, portanto, eu acho que nós todos saímos muito enaltecidos de conhecer um pouco mais da história de vocês como empreendedores e mais felizes também de saber que, assim como nós, existem pessoas como vocês otimistas sobre o futuro do país, né? Capazes de
transformar desafio em oportunidade. Tenho certeza que o Janguier, se presente estivesse, hoje ele teve alguns compromissos inadiáveis, ele teria se convencido de que a ideia que ele lançou com o Instituto Êxito tem em vocês dois baluartes de exemplos do que é o empreendedorismo de êxito no Brasil. Queria também agradecer muito ao Marcos Alencar. Fotografei as suas telas, Marcos. Acho que você deveria fazer um artigo não só para o Empreenda com Êxito, mas também para o site blog da BMS. Eu faço questão de oferecer essa oportunidade, porque essa sua definição dos tipos de liderança é uma coisa inédita que eu nunca tinha visto e certamente me abriu a cabeça um pouco mais sobre o quão eu ainda estou distante desse ideal, mas que eu devo buscá-lo a cada instante. Eu queria até aproveitar essa oportunidade e perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos palestrantes. Temos um tempinho. Na verdade, eu queria parabenizar aqui todos os três. Marcos, por sempre estar trazendo conteúdos muito ricos, está compartilhando aqui, instruindo a gente em diversos aspectos, que Marcos é bombril, né? Ele traz de tudo. Tem conteúdo de jurídico, 1001 utilidades. Daqui a pouco está fazendo propaganda aí. Parabéns, muito bom. Acho que a liderança ela é fundamental em todos os aspectos da nossa vida, seja no aspecto empreendedor, seja você está atuando em uma empresa e seja se autoliderando, né? E a gente tem que ser líder de si mesmo em muitos momentos, e você trouxe várias características aí de um líder. E aqui a gente tem vários, eu acho que nós todos nos aprimoramos quando a gente vê esse tipo de conteúdo. A Vanessa e o Ivo, parabéns. Vanessa, eu estou super orgulhosa de você, ver a sua mudança, né? Sua mudança de trajetória. Ivo, um prazer também ver aí tudo que você trouxe. Está trazendo a referência familiar, que ela é super importante, né? Eu também tenho meu pai como uma pessoa, como minha referência, na minha história também de vida. Seguimos caminhos diferentes, mas não deixei de ser empreendedora, porque ele desde pequenininha me mostrou isso, né? Ivan, você tive experiência em Israel, estou vendo assim a sua mudança de jornada, mudança de mindset, se desafiando. Eu desejo muito sucesso para vocês. Contem comigo e parabéns, foi muito bom. Muito obrigado, Lilian. Obrigado, Lilian. Obrigado a todos vocês. Fala aqui, ó. Pois não, Rony? Fala. Meus amigos, parabéns. Marcos, acho que esse teu trabalho a gente podia fazer pílulas ali, sempre colocando no IGTV do Êxito, né? Que você faz assim de uma forma tão sintetizada e realmente um aprendizado muito imediato. E se a gente puder fazer essas edições, eu acho que vai ter uma repercussão, porque é de alto impacto, né? Como sempre, parabéns, meu amigo. Obrigado. Ao casal, uma sugestão: como empreender em casal, a próxima, né? Na verdade, Bahia. Olha, é algo. Quais são os desafios que um casal pode ter quando ele se assume empreendedor? Para nós, realmente, é muito bonito ver essa história de vocês, viu? Parabéns, Vanessa, pela história. Ivo, se a gente fosse falar hoje aí com o nosso pessoal, a gente vai falar, na verdade, né? Com o nosso pessoal que está nos assistindo no YouTube, que nós vamos replicar depois, quem está começando um empreendimento, e agora não é o Ivo vendedor que vai falar para a gente, é o Ivo mentor. E você é fantástico, você ajuda muito em muitas coisas, e quem te convive contigo sabe do potencial que você tem, a tua visão de negócio tão privilegiada. Mas para um empreendedor, como investir no que investir hoje, com relação a essa mudança das mídias e da comunicação de um modo geral? Rony, uma coisa que eu aprendi, primeiro de tudo, investe em você, né? O investimento ele tem que ser sempre em você, inicialmente, porque sempre você vai ter que ser resiliente, você vai ter que enfrentar situações, independente do negócio que você esteja. Então, se você não investir no seu conhecimento, não investir nas parcerias que você vai ter, não tiver conhecimento dessas parcerias, você pode errar muito gravemente e não ter retorno, né? Você não conseguir voltar. Não dá para você dar um passo atrás depois que já está feito, né? Então, investimentos, primeiro, iniciais em você. Porque num negócio, é como a Vanessa falou, eu precisava de dinheiro, ela não precisou de nada. Hoje ela está empreendendo e dentro de um negócio que ele é um negócio, vamos dizer, que é
um ticket altíssimo e ela não teve que fazer um investimento, ela teve que pôr o investimento que ela fez nela, é o que fez ela estar aqui, né? Então, acho que realmente tudo tem um porquê. Eu sou investidor de startups também, já investi em várias, como diz o Janguier também, outro dia ele fala, não seja pato, né? Eu já fui dono de várias empresas e, olha, não consegui nadar, nem voar e nem fazer nada. Então, eu tenho que me dedicar a um objetivo e seguir nele. A hora que ele der certo, ok, eu posso passar para um gestor e vamos para outro. Mas fazer tudo ao mesmo tempo não dá certo, né? Eu já fui muito pato, muito mesmo, já perdi muito dinheiro querendo assumir empresas que eu estava investindo e o empreendedor não dava certo, eu queria assumir o lugar dele, eu largava da minha empresa para assumir a dele e a minha não ia e não ia nem a dele. Então, o foco é invista no seu, invista em você. Depois que você investiu em você, você vai ter uma visão muito maior do mercado. Não é investir só em conhecimento, é investir em buscar informação do mercado que você está trabalhando. Porque se você tiver a informação, você tiver o network, você conhecer bem as pessoas, você com certeza vai ter sucesso. Você é essa melhor mídia. Eu sou a referência do Multifaces Brasil, mesmo que eu não esteja lá hoje, né? Eu tenho à frente meu irmão, o Hugo, são duas pessoas que tocam essa empresa como a vida deles. Mas eu busco outros negócios, trago negócios novos, trouxe essa modificação dessa pandemia, que eu tive que estudar muito o mercado para trazer uma empresa onde eu pudesse pivotar Multifaces e ela ser uma empresa omnichannel, mas isso com muito estudo. Então, eu investi demais também, numa hora que eu poderia segurar um pouco, para deixar para investir um pouco mais para frente. Então, a gente, às vezes, quando a gente está muito ocioso, a gente também comete erros, né? Então, eu acho que tudo tem a hora certa. Então, agir com passos de bebê, como eu digo, né? Dê um passo pequeno, vai dando um passinho pequeno atrás do outro, que você vai crescendo gradualmente. Você não precisa crescer de uma vez, porque o tombo é muito maior se você não tem o know-how completo do negócio que você está fazendo. E para empreender, você vai estar sempre aprendendo todos os dias na prática. E aprender na prática é você ter jogo de cintura, é você ter que poder ter a habilidade de negociar. E não é vender, vender não é negociar, né? Negociar é você conseguir trazer uma melhor oportunidade para você naquele momento, porque sempre que você está numa negociação, ela pende para os dois lados. Sempre alguém quer puxar o melhor para o seu lado. Então, por isso que eu digo que dividir, multiplicar, a gente dividindo e sendo honesto e tudo mais, sempre você vai multiplicar. Mesmo que não seja eu que vou colher, seja você,